Bom, vamos lá, gente. Hoje é uma live mais para tirar dúvidas de vocês. Vocês anotaram as dúvidas? Podem perguntar, fiquem à vontade, tá? Porque a gente vai trabalhar em cima das dúvidas, tá? Vamos lá, o primeiro. Deixa eu só abrir aqui. O primeiro ponto que a gente abordou lá foi a questão da formação do preço, certo? Nessa parte aqui da formação do preço, ficou alguma dúvida? Formação do preço, validação para continuidade do preço, é, fracionamento do preço. Oi, João, boa noite. Boa noite, André. Esse preço de continuidade que lá na primeira live ficou. Eu não entendi muito porque travou lá no vídeo que está no YouTube. Eu não entendi muito. Tem como você explicar de novo para a gente, por favor? Explico sim. Uhum. Eu vou estar meio tossindo porque eu estou meio gripado, tá? Reparem não. Ó, o preço de continuidade é a validação para continuidade é sempre após uma reversão, certo? Espera aí só um pouquinho. E aqui. Vou usar essa movimentação aqui de alta e baixa para explicar, tá? A formação, a validação da continuidade do preço, os candles eles têm que abrir simetricamente, certo? Deixa eu achar um aqui que abriu simetricamente. Aqui tá tudo em gap. Vou usar esse aqui só como exemplo, tá? O importante aqui é o seguinte, ó. O pavio do candle atual, ele tem que estar no corpo do candle passado, e o pavio do candle passado, ele tem que estar no corpo do candle atual. Aí eles formam como se fosse um único preço, certo? E tende a continuar pelo menos para mais uma vela, tá? Porém aqui nesses exemplos aqui, ó, abriu em gap, abriu em gap, abriu em gap, abriu em gap, tá? Só esse aqui que abriu quase simetricamente. Tá? Deixa eu só adicionar a pessoa. Aqui para alta. Ó, esse aqui, ó, perceba que eles não abrem simetricamente, certo? Então você já descarta a leitura para continuidade, certo? Aqui, como não tem pavio superior nesse candle, você também descarta a leitura. Tá? Aqui daria para fazer a leitura nesses dois candles aqui. Ó. Ó, esse paviozinho, tá vendo esse paviozinho aqui? Esse paviozinho, ele se conecta no corpinho aqui do candle anterior. E o pavio aqui superior desse do candle anterior se conecta nessa vela de força. Tá? O que acontece? Essa vela seguinte aqui, ela abriu. Mesmo ela abrindo aqui um pouquinho em gap, ela desceu, certo? Então ela dá o pico de vela para baixo. Como você tem essa confluência aqui, que essas duas velas formam um preço só, você joga ela para cima, tá? A mesma coisa aqui naquele exemplo de baixa que eu dei aqui.
O pavio da vela atual se conecta com o corpo da vela passada e o pavio inferior da vela passada se conecta com o corpo da vela atual. Ó, essa vela aqui, percebe que ela faz a movimentação que a gente precisa, tá? Ela abre, sobe, você joga ela para baixo, tá? Por quê? Porque ela tem de vir buscar esse fundo aqui, ó, tá? Quando que ocorre o fracionamento nesse caso aqui, que não ocorre a conexão, tá? É nesses casos aqui. Aqui tem o gap, certo? Que caracteriza, tá? A outra situação é essa aqui, ó. Ô, João, Oi, pode falar. Oi, Rodrigo. João, tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Então, todas as vezes que ela descaracteriza. Seu áudio travou, Rodrigo. Foi até na parte do ela descaracteriza. Bom, vamos continuar aqui enquanto ele volta. Ocorre o fracionamento, certo? Ou a quebra do preço, sempre quando o pavio ultrapassar o corpo do queda anterior. Tá? A gente tem aquele exemplo ali, tem esse exemplo aqui. Ó, o pavio do corpo de baixo aqui, né? Da vela atual, ela não conecta no corpo, ela se conectou com o pavio, então se já desconsidera. Mas o pavio da vela anterior se conectou, mas mesmo assim você desconsidera, tá? Aqui também, o pavio da vela anterior, ele ultrapassou o corpinho aqui dessa vela. Então você já desconsidera a leitura para continuidade nessa vela daqui, tá? Porque geralmente após principalmente quando está em questão de meio ou final de uma tendência, né, que a gente não sabe, quando o preço está correndo, você não sabe se ele já vai estar no final ou não, né? Vamos supor que está formando essa tendência aqui, aparecer esse padrão no final, tá? Chegando aqui na região já de um suporte, no caso, né? Você interpreta ele como uma fraqueza da movimentação, tá? Ou indecisão do mercado. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, João, boa noite. Oi, Heitor. Boa noite, Victor. Eu tenho uma dúvida ali. Quando Sim. acontece uma reversão de tendência, ali o pavio do primeiro registro, quando ele se conecta ali mais ou menos no terceiro pavio, que ela vem fazer os 50% da segunda vela, é uma boa confluência? Você está falando isso aqui? Isso. Só que o primeiro pavio ali de baixa, que ele ficasse mais ou menos na metade do corpo da segunda vela, entendeu? Aí Uhum. formaria a segunda vela. Na terceira vela ele vai buscar os 50% de confluência com o primeiro registro. Me Você está dá falando, uma boa. você tá falando 50% dessa vela aqui, né? Pode ser dessa ou pode ser da vermelha lá no topo da tendência ali. Dessa aqui que você está falando? Isso. A primeira vela ali de baixa, entendeu que tá com o pavio grande. Se ela viesse tocar na metade do corpo, isso, o pavio tivesse um pouco menor, e ela focasse formaria a segunda vela e o pavio ficaria 50%. Aí a terceira vela nasceria e vinha buscar 50% do corpo da vela. Seria uma boa confluência para pegar essa retração? Tá, você está falando que ela tem que abrir e subir, no caso, né? Isso, aham. Sim. Não, perfeito. Seria assim. É que Aqui, ó, agora. deixa eu Uhum. só marcar aqui para me explicar. É que eu tô buscando mais essa confluência agora. Sim. Não, Essa perfeito. análise um pouco mais detalhada. É que aqui, ó, você já tem uma micro tendência formada, entendeu? Essas duas Sim, velas. E, em tese, aqui para trás, a sua trava seria aqui, ó, tá? Para acontecer entendi.
É assim, a impossibilidade dessa nova movimentação de baixa, entendeu? Dela Uhum. reverter, né? Que aqui em tese você não teria nenhuma trava entre essas duas últimas velas verdes aqui, ó, tá? O que aconteceu? Essa vela aqui, ó, ela abriu, certo? Ela já desceu lá Sim. embaixo, né? E deixou é, esse paviozinho mais ou menos aqui, né? Ele já te deixou mais ou menos a intenção da onde que o gráfico ele quer buscar, tá? Da projeção de continuidade, né? Mais ou menos. Isso, aham. Aí o que acontece? Porém, só que essa vela daqui ela fechou dentro do pavio da vela anterior. Só que ela é um candle de força, tá? Ó, só essa vela aqui, deixa eu só tirar essas marcações aqui para me explicar. Só essa vela isolada aqui, ela é um padrão de continuidade, tá? Esse aqui é o spin top. Esse aqui na psicologia dos candles ela é considerado um padrão de continuidade de movimento. Então, como já aconteceu, ó, reverteu, validou a reversão com padrão de continuidade, certo? E você tem esse paviozinho aqui que tem que ser preenchido, né? Que é o futuro que eles falam, né? É futuro de alta, futuro de baixa. Tá? Isso aqui é pela psicologia, tá? Que eu tô falando. O que Sim. acontece? Aí, no caso da lógica do preço, o pessoal denomina isso daqui de primeiro registro, né? Aí, se essa vela que você está falando, que seria a terceira vela, ela abrir com base nessa leitura que a gente já fez aqui, né? E não tem nenhum Sim. travamento aqui de imediato, se ela abrir e buscar essa marcação dos 50%, você pode entrar de put tranquilo. Porque daqui Sim, para cima entendi. é domínio de vendedores. Entendeu? Entendi, top. Entendi. Obrigado. Nada. Mais perguntas, pessoal? João, Oi? Oi? deixa eu baixar o volume aqui para não dar interferência. E nesse caso aí esse caso que tu estava falando aí agora, o volume, por exemplo, ele não seria digamos assim, um obstáculo, não? Porque o volume tá menor ou não? Isso aqui? Não, aqui Isso, tem o pulo do gato, esse aqui, ó. No volume. Você tá falando da segunda vela, né? Tá vendo que ele tem anomalia? sim. Ó, essa anomalia aqui, ela valida a continuidade para essa vela. Entendeu? Ah, Mas, tá. mas aqui no caso eu só faria minha entrada se ela fizesse a movimentação que a gente falou antes, tá? Ela tem que abrir e negativar primeiro. Aí eu jogo ela para baixo. Aqui como aqui eu não pegaria porque perceba que ela abriu em gap, entendeu? Esse espaçamento aqui, ó, entre o fechamento e a abertura é um gap. Tá? Isso aqui descaracteriza a minha leitura, tá? E ó, se você perceber que eu tenho um ciclo de alta, certo? Que fechou com essa vela grande e aqui começou a reversão, tá? Lembra que a gente falou bateu quando estava estudando a questão do volume, a gente bateu naquela situação lá sempre quando for impulsão, né? Deixa eu só mudar a cor aqui. Ó, esse aqui, ó, ele rompeu. Deixa eu colocar aqui. Você tem uma microacumulação aqui, certo? Essa vela aqui, ela rompeu a microacumulação, você tem uma impulsão de alta. A partir do momento, então, aqui o volume está crescente, eu percebo que aqui nessa impulsão de alta o volume está crescente. Porém, aqui, ó, a partir do momento que faz a reversão, o volume ele começa a decrescer, tá? Ele começa a diminuir. Por quê? Porque é uma correção, tá? E geralmente na correção ela vai buscar um ponto para fazer pullback, igual aconteceu aqui, ó, tá? Ela veio, chegou numa determinada região, corrigiu, certo? Ela fez um respiro, aí continuou o fluxo, tá?
Mas é sempre quando você identificar uma impulsão, o volume ele tende a estar crescente, e quando ocorrer uma reversão, que você identificar que está tendo a questão da diminuição do volume, é porque ele está numa movimentação de correção dessa movimentação, e ela vai buscar um ponto para fazer o pullback, tá? Dessa região. Ó, aqui, deixa eu te mostrar aqui o que aconteceu aqui. Ó, você tem a primeira trava aqui, certo? Ó, volume decrescente aqui, nessas duas primeiras velas, certo? O que aconteceu aqui, ó? Ela abriu em gap, ela tirou sua leitura para put, tá? Porém, como ela te jogou aqui na região de domínio de compra, que até então, ó, daqui, do fechamento dessa vela, dessa segunda vela para baixo, quem está dominando são os compradores, tá? Com essa abertura em gap, aqui ela te jogou para o domínio de compra. No que ela dá o pico de vela nessa região aqui da marcação, da taxa dividida, você teria uma leitura para retração, tá? Você teria uma leitura para entrada de cal aqui, com base até mesmo na interpretação do volume, tá? Que ó, o volume começou a ficar decrescente, você tem uma leitura para pullback, certo? Certo, obrigado, entendi. Nada. Eu achava que essa anomalia do volume, essa sacada boa aí da correção decrescente, eu achava que ela invalidava a minha entrada, João. Por isso que às Não, vezes eu ficava meio assim de entrar, mas essa eu não sabia. Boa. não, é assim, você tem que. Impulsão correção, né? Geralmente é assim, ó, na movimentação de impulsão, ela vai ser uma movimentação forte, né? O volume geralmente vai estar crescente, tá? Aí quer ver? Deixa eu te mostrar aqui no gráfico, só para vocês identificarem visualmente. Porque na Ó, maioria das minhas entradas eu espero ela fazer a correção, daí eu entro, entendeu? eu A entendi, favor da tendência. não Aí entendi, sempre eu tinha essa dúvida na correção de errar na. não entendi. Ó, aqui, ó. Ó, rompeu, certo? O volume começou a fazer escadinha, né, nesses três aqui. Então você identificou que tem uma impulsão de alta. Aconteceu a reversão, validou, o volume começou a ficar decrescente, né? Então você já, aqui você tem, ó, tem uma trava bem aqui, certo? Que forma a minha taxa dividida aliada ao volume decrescente. Ela dá um pico de vela na sua região, você tem uma leitura para retração, tá? Aqui você tem duas leituras. Se ela fazer aquela movimentação que a gente fala, né, que é a negativação, se ela abrir e buscar essa região de 50% que eu tinha falado, aliado com a anomalia aqui da cor, certo? Aqui do Waze, você tem uma leitura para fluxo, tá? Porque você já tem uma micro tendência de baixa formada. Tá? Essa aqui é para continuidade, essa anomalia da cor, tá? Na segunda vela, que aqui seria o. Aqui não apareceu o fractal de 5 períodos, porque isso aqui ficou paralelo, tá? Esses dois pavês aqui estão simétricos. A outra situação ali é a questão do pullback, né? Que é decrescente, ele abre em gap, deu pico de vela na região, você joga para cima, tá? Então seria essas duas leituras. Agora a questão aqui do volume é assim, ó. Você identificou a impulsão, ela vai fazer a correção, que é essa movimentação aqui. Ó, chegou nos 50% dessa pernada de impulsão, ela fez o pullback aqui, certo? O que aconteceu aqui, ó? Aqui você tem uma outra movimentação de impulsão. Só que ó, você tem uma microacumulação, certo? Ó, aqui o volume começou a crescer, ó. Cresceu, 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 rompeu a região. Então, aqui, assim, dá para considerar esse trio aqui como se fosse uma impulsão. Aí, aqui fez a reversão, tá? Fraquinho, né? Ó, esse aqui ficou dentro praticamente do pavio anterior. Já desconsidera. Aqui você interpreta como se fosse uma nova microacumulação.
O dito no Forex é uma reacumulação, né, João? Oi? Ela reacumulou de novo, né? Como diz no Isso. Forex. Entendi. Aí fez uma microacumulação, certo? Ó, se você perceber aqui, até aqui o volume cresceu, nessas três linhas de baixa, o volume cresceu. Então você teria em tese uma impulsão, certo? Aqui nessas três, verde, o volume começou a decair. Ó. Tá vendo que ele está fazendo a escadinha decrescente? É sempre você observa. Após um rompimento, seu volume vai estar crescente, você identifica a impulsão da movimentação. O volume está decaindo, você identifica uma região de pullback. Tá? O que aconteceu aqui nessa região de pullback? Aqui? Deixa eu só tirar esse quadrinho aqui. Ó, aqui você tem esse primeiro fundo aqui, certo? Você tem esse primeiro fundo. O que acontece? Olha essa região aqui de fechamento, de abertura dessa vela, ela coincide com essa linha de pavio, tá? O que aconteceu com essa vela aqui? Ela tá com vinha decrescente o volume, tá? Ela chegou aqui, ó, ela abriu, desceu um pouquinho e deu pico de vela. No que ela busca a sua região, você tem a leitura para fazer o pullback, tá? Com base na leitura aqui anterior. Aqui você tinha a impulsão nessa região aqui, tá? Aí essa daqui já começou a decair, então você, opa, pera aí, ela vai corrigir essa movimentação aqui anterior de baixo, tá? Aí você tem como referência também os 50% do comando aqui de baixa, tá? Mais ou menos aqui assim. Ó, só que ó, não buscou região, não buscou a região. Então você não faz nada, tá? Essa aqui abriu, deu pico de vela e foi buscar esse fundo aqui, ó, que liga, ele conecta esse paviozinho com esse pavio, tá? Isso aqui eu vou, depois que na próxima aula a gente vai tratar da questão umas noções gerais sobre o setup 1.0, juntando com essas conferências que a gente já viu até agora, tá? Aí depois que a gente passar essa parte, aí eu entro nessa parte aqui desses pavis, tá? Que é desinstalação e tem outra denominação que eu acabei esquecendo agora, tá? Tá. Deu para identificar a questão aqui da impulsão e correção para identificar a região de pullback? Porque o gráfico agora está muito feio. Sim, tranquilo, João. Olha só. João, Oi. você costuma operar sempre no mesmo horário? Ou eu opero de manhãzinha, ou eu opero em OTC, só quando não tem tempo, né? De manhã. Mas eu gosto de operar de umas 6h30 até umas 18, mais ou menos, que é um horário mais tranquilo para mim. Isso eu tô falando porque eu já fiquei, eu já tentei operar todos os horários, sabe? De madrugada, de manhãzinha, meio-dia, à tarde, de noite. Assim, aí o horário que eu identifiquei que eu acho melhor para mim, assim, para minha leitura gráfica, tá? É de umas 6h30 mais ou menos, até umas, que no caso aqui meu acho que dá quase 5 horas da manhã, né? Eu tenho 1 hora de diferença de vocês. Até mais ou menos umas 8 e pouquinho, tá? Que dá 8h30, que é um pouquinho antes de abrir o mercado, o gráfico já começa a ficar muito volátil, né? As velas começam a ficar, deixa eu só dar um exemplo aqui. Esses últimos meses tem sido um ciclo muito ruim de notícia no horário da manhã, de depois das 8h30. Tá inviável praticamente até Sim, não, meio-dia e de elas ficam operar. oscilando, né? Ela fica assim, né?
Vai para baixo, vai para É. cima, vai para baixo, vai para cima. Aí por causa dessa movimentação eu evito. De Fora que manhãzinha, corretora te joga a taxa, né? sim, A corretora te rouba na taxa. isso. É que assim, vamos supor aqui, ó, eu fiz a leitura para essa terceira vela, tá? Aí no que ela dá o piquinho para cima que eu vou clicar, a minha entrada cai mais ou menos aqui no meio, tá? Ou aqui para baixo um pouquinho. Aí dependendo do que acontecer, eu tomo nós, entendeu? Aí nesse horário que eu tô falando, assim, de madrugada é bacana também, para quem tem tempo, né? Ah, você entra, a movimentação desce tranquilo, ela só busca essa marcação e desce, assim, normalmente, entendeu? Não fica aquela oscilação de sobe e desce, sobe e desce. Você não sabe se vai, vai respeitar a sua leitura ou não. Então, Na madrugada é boa, então, também? foi. Na madrugada, depois de umas 3 e pouquinho, fica bacana. É que dá, assim, fechou o ATC por volta do que das 7h30, 8 horas, né? Aí fechou o ATC, abre o gráfico normal. Ele vai das 8 e pouquinho até umas meia-noite, 1 hora, ruim pra caramba, sabe? Sem movimentação nenhuma. Ele fica igual esse gráfico que a gente acabou de puxar ali pra trás. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Fica assim, ó. É desse jeito Até aqui, ó. umas 2 horas da manhã tem notícia da China. Aí fica muito. Mas esse é o melhor horário mesmo. 4h30 da manhã é o horário que eu tenho operado, inclusive. Quatro da manhã até umas 7, que é o horário que Isso, dá é o melhor um, horário que um tem. lastro das bolsas ali. E o lastro de notícia também é bem pouco. É verdade. Legal, obrigado. Nada. Ô, João, tu opera sempre o mesmo par também ou vai variando conforme o gráfico? Eu costumo abrir só um par e fazer minhas operações aí. Entendeu? Eu não fico abrindo várias janelas, não. É que tem gente que abre até 9 janelas, né, aqui pra operar, né? Eu É não, eu muita abro coisa. só. Eu Mas abro só tu um. tem um par específico ou conforme o gráfico tá? Pelo meu horário de operações, eu gosto do Euro SD ou do Audicad. Lá, legal, obrigado. Mas geralmente é Euro SD que eu foco nele, tá? Ó, vamos ver aqui uma situação aqui. Ó, que fez a reversão, certo? Nessas 3 primeiras velas. Ó, começou. Pera aí. O volume começou a ficar decrescente. Aqui fez uma região de pullback. Se vocês observarem que ela fica praticamente nessa região desse fundo aqui, ó. E ela casa com esse comando aqui atrás, tá? Eu tenho uma região, ela subiu, deixou a região ali atrás, subiu de novo, tá? Ela formou um fundo em V, certo? Você tem uma marcação forte. Então, o que é um fundo em V? É o fundo ou topo em V. É quando você tem duas ou mais velas da mesma cor, tá? Aqui fez um fundo em V. Ó, aqui fez um topo em V. Aqui fez um fundo em V. Aqui já fez um fundo em V. Quando você tem 3 velas saindo da região, são pontos de marcações fortes, tá? De suporte e resistência. Ó, e observando aqui a questão do volume, né? Ó, essa terceira vela verde, o volume já ficou decrescente, certo? Já demonstrando a questão da fraqueza da movimentação. E perceba aqui, ó, que ela fechou travando o corpo dela
na marcação aqui atrás, certo? Então, o que acontece? Você já tem uma microestrutura de alta, né? Uma microestrutura não, uma micro tendência de alta formada, porque essa terceira vela ela rompeu esses dois pavis aqui, tá? Aí você tem uma leitura para, no que essa quarta vela abre e desce, você teria uma leitura para cal, certo? E se ela, como ocorreu o travamento, a questão do travamento aqui do corpo, lá atrás, e daqui para cima é domínio de, deixa eu marcar aqui, ó, desse travamento aqui. Então, aqui para cima é domínio de vendedores, tá? Por causa dessas duas velas vermelhas. O que acontece? Que teria uma leitura para, você tem a leitura aqui para retração nesse ponto, tá? Ela abre, sobe, né, dá o pico de vela, você joga para baixo, tá? Aqui com base, ó, você tem a leitura, ó, impulsionou, certo? Demonstrou fraqueza com travamento na região, já tem a leitura para pullback, tá? Que é a retração no caso, né? Ó, aqui rompeu, deixa eu tirar essas outras marcações, peraí, vai ficar misturado. Aqui, ó, rompeu toda a região ali, volume crescente, né, indicando força. Ela só deu um. Quando vocês verem esses paviozinhos pequenininhos assim, gente, que a vela abre, a própria corretora já deixa esse pavio, tá? Às vezes a vela nem desceu nada. Ela já. Você piscou ali, já aparece o pavio, ela vai lá em cima, tá? Essa vela que ela abriu foi lá para cima, depois retraiu, tá? Aqui nesse ponto aqui, ó, deixa eu passar um bizu para vocês aqui. Sempre quando vocês tiverem duas velas, tá? Aqui, ó, primeira, a segunda vela de reversão, de preferência a segunda vela sendo forte, você tem um domínio e uma defesa de vendedores, tá? Ou de compradores se for de fundo. Você pode fazer um traçamento aqui assim. Essa região aqui toda é domínio de venda. Qual que é a sua leitura aqui? A movimentação inicial está de alta, certo? Então toda vez que ela dá um pico de vela para testar essa região, aqui, você tem a leitura para put, tá? Ó, testou, put. Testou a segunda marcação aqui, put, certo? Essa daqui já não testou, ela abriu para ela, abriu, desceu, né? Daqui para baixo, ó, no fechamento dessas duas velas aqui, certo? Ó, na abertura dessa vela, de corpo para cá, você tem um domínio de compradores. Então, no que essa vela verde aqui, ela abriu aqui e desce, certo? Rompendo aqui a marcação que forma um domínio de vendas, você tem uma leitura para cal, tá? Você teria a possibilidade de jogar para cal, aqui para cima. Ó, aqui foi buscar a marcação put, foi buscar a marcação put, foi buscar a marcação put, foi buscar a marcação put. Dependendo da sua leitura gráfica, em uma questão de minutos aqui você já bate a meta, tá? Não que eu saia pegando a entrada desse jeito, tá, gente? Eu tô só explicando aqui a questão do domínio, certo? De vendedores e a possibilidade da leitura, tá? Eu sempre entro quando eu tenho confluências, né? Eu tenho que ter 4 confluências ou mais a favor da minha entrada, tá? Mas conforme você vai pegando, vai treinando sua vista, vai vendo a movimentação, o domínio, você já sabe mais ou menos o que fazer, tá? Mais perguntas, gente?
Sobre ciclo do mercado. Vocês têm alguma pergunta? Ciclo, as fases do mercado? Eu só tenho uma dúvida, João. Sim. Aliás, tenho muitas, né? Mas eu deixo a galera também para falar. Ali nos ciclos, eu fico um pouco perdido na hora do esforço versus resultado ali. Para saber na hora que ela tá meio que dando sinal para mudar de tendência, principalmente no viés, porque ele te dá um volume ali um pouco. Às vezes ele fica muito igual o volume, entende? Principalmente quando tá no OTC. Daí eu já fico um pouco meio, ó, tipo nesse caso aí que você mostrou ainda agora, ó, já tem praticamente três dojis ali. Ali eu considero tudo doji, essas três aí. Isso aqui, né? Aí fica um pouquinho, isso. Aí fica um pouquinho complicado. Tem algum macete, alguma coisa que a gente possa analisar para facilitar o... Não, aqui no caso, ó, aqui fez. Você pode interpretar isso aqui como uma acumulação, certo? Aqui, uma acumulação em cima de distribuição, né? Aqui o pulo do gato, né? Nessa leitura do ciclo e as fases do mercado, né? Que é fase um, fase 2, fase 3 e vai entrar para a fase 4. A sua leitura é pós-rompimento, tá? Vai ser sempre pós-rompimento. Quando formar. Que Quando ali for. na... Oi, pode falar. É que ali naquela acumulação ali também ela formou uma região de defesa ali, né? Isso. Aham. Aí daí Ela no bateu caso ela nessa não me defesa deu aqui. uma confirmação clara, porque até porque ali, ó, depois da acumulação ali, aí ela fez uma vela de baixa, na segunda, na terceira ela deu um gap, né? Aí eu já Aham. invalidaria um pouco para entrar, né? Sim. Ó, nesses casos, assim, o recomendável é esperar romper. Ó, que aqui ó, você tem uma região de defesa de venda. Tá vendo? Aqui em cima. Sim, entendi. Aí fora ali É você que tem. geralmente eu espero. Aham, geralmente eu espero romper. Eu fico, assim, essas entradas eu sou bem ainda, fico com medo de entrar aí. Entendi. Ó, aqui formou. Essas duas velas aqui também formou a segunda região de defesa de venda. Por isso que ela não rompeu para cima, entendeu? Ela testou, foi jogada para baixo. Testou, jogou, testou, jogou, testou, jogou. Até vir aqui. Até vir essa velinha aqui, ó. Ela rompeu. Essa Entendi. segunda linha de defesa de venda. Porém, ela fechou dentro desses pavios aqui, né? E para validar o rompimento tem que romper o pavio também. A vela que validou seria essa. Aí, no caso, teria a leitura para put nesta, né? Acreditando que ela vinha buscar esse fundo aqui, Sim, tá? Mas aí a questão entendi. de volume é assim, no rompimento você vai analisar o volume que ele tem que estar maior que os anteriores, né? Aqui você teria um conflito de volume, porque ó, no volume aqui da plataforma ele está pequenininho. E já no Waze ele está demonstrando que o Waze ele te demonstra certinho a questão da entrada de compradores e vendedores, né? O princípio da oferta e da demanda, certo? Aqui no caso ele está te Entendi. demonstrando que houve muita entrada de demanda aqui, né? Ou demanda não, é oferta, tá? Aqui nessa vela, E por isso que você teria uma leitura de put. ainda tem outra também, eu só uso o viés também. Eu não consigo usar os dois, eu me atrapalho muito na análise. Ah, sim. Você Aí às não usa vezes outra ele. plataforma no caso. Não uso. Entendi. O mestre Vini falava que ele confiava mais no viés, aí eu fui por essa também. Não, assim, eles são quase idênticos, né? Só uma outra coisinha aqui que aparece que destoa um do outro, entendeu? Sim, não, é porque, tipo, nesse caso também eu já me confundiria tudinho se eu tivesse na hora na análise ali para fazer a entrada, Ah, como sim. você mesmo falou, né? Num contido, no outro já fiz mais, aí eu já invalidaria, já não entraria mais. Ah, entendi. Então, a questão do ciclo, né, é sempre observar essa movimentação, né, para identificar a questão do ciclo, né? Qual ciclo ou fase que eu estou. Acumulou participação pública, acumulou de novo, né, que vai distribuir.
participação pública, acumulou de novo, ó, rompeu para baixo, né? Participação pública, né, que acumulou de novo, subiu, participou, em tese, assim, todo topo e fundo, você interpreta como se fosse uma microacumulação ou distribuição, tá? O fundo você interpreta como se fosse uma região de acumulação e o topo você interpreta como se fosse uma região de distribuição. Por que disso? Porque o topo ele tende a romper, né, e vai descer para buscar pelo princípio da atração, né, ele vai buscar o fundo passado, certo? E o fundo ele vai romper para cima, ele tende a romper e buscar o topo passado, tá? Assim, se vocês fazerem essa interpretação, você já, em tese, mata a movimentação do gráfico, tá? Tá, a questão do ciclo tá tranquilo, né? É a questão dos volumes. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Questão do oferta, demanda, esforço, resultado, causa e efeito, crescente, decrescente, ciclo volumétrico. Pode ficar à vontade de perguntar, gente. Aproveitem. Galera tá tímida. Ô, João, Oi? eu tenho dificuldade com o volume. Pode falar, fica à vontade. Esse crescente, decrescente, oferta e demanda. O volume crescente e decrescente. Deixa eu só colocar meu notebook para carregar. Peraí. A questão do volume crescente e decrescente, gente, você sempre, assim, eu costumo interpretar com base nesse volume aqui da plataforma, tá? Por que eu costumo usar ele como referência? Porque ele demonstra certo, assim, ele demonstra mais preciso, né, que a questão. Ó, deixa eu só dar um zoom aqui para você ver. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá crescente, tá decrescente, tá crescente, entendeu? Ele fica mais preciso para a questão do volume crescente e decrescente, tá? O volume crescente, ele é uma validação, certo? Tanto quanto o volume decrescente, tá? Porém, assim, se você tem uma movimentação de alta, certo? Você vai querer que o volume esteja... Aqui, vamos analisar aqui. Espera aí, vou marcar aqui para me explicar, tá? Ó, aqui eu tenho um fundo, aqui tá fundos crescentes, certo? Como que eu sei que essa estruturação de alta aqui, ela tá sendo validada? Pelo volume, tá? Ó, o volume vinha crescente, tá? Ó, esse topo aqui do volume, ó, ele tá mais baixo que esse segundo, tá? O volume ele tá te falando que ele tá em tendência também, certo? Aqui então você tem uma validação pelo volume que você está numa microestrutura de alta, tá? Mas a questão do volume crescente e decrescente que você está perguntando é o seguinte: na movimentação de alta, certo? O volume tem que estar crescente, igual aqui, ó. Essa aqui é de baixa no caso, tá? Ó, aqui tá, essa barra de volume está maior que a anterior, que no caso seria um 2G, certo? Essa barra de volume aqui está maior que a anterior, tá? Eu tenho um fundo aqui como referência, né? Tá? Eu tenho esse fundinho aqui, ó, tá? Como referência. Então essas duas, a barra de volume desses dois candles ele está crescente, certo? Então eu teria uma leitura para continuidade nesse terceiro candle,
tá? Que ele dá as duas primeiras barras de volume valida a minha movimentação. Aqui você tem uma outra situação que você pode usar como referência, que é o pavio, tá? Ó, a vela ela abriu, subiu lá em cima, desceu e fechou de vermelho. Ela fechou vermelho, ela deixou esse pavio aqui embaixo, ela tá te demonstrando que ela tem intenção de vir buscar o fundo mais próximo, tá? Aí você valida com a questão do o volume fazendo a escadinha. E ó, observa aqui um outro segundo ponto a ser observado. Ó, perceba que entre a primeira barra de volume desse candle, tá? Ela tá menor que a próxima, né? A segunda barrinha aqui. Porém, ó, ela tá fazendo uma escadinha, certo? Perfeita, harmônica, tá? Ela não tem discrepância, igual aqui, ó. Esse candle verde para esse vermelho aqui, ele tem uma discrepância muito grande, ó, tá vendo? Esse espação aqui, ó. Quando você identificar a discrepância, assim, você já fica esperto, tá? Igual aqui, ó. Ó, vinha a movimentação, né? Perfeita. Aí o que aconteceu? Nessa vela aqui, ó, a discrepância que teve, ó, dessa vela, dessa vela, não, dessa barra de volume para essa, né? Essas duas velas aqui, ó. Entendeu? Aqui fica gritante a questão do esforço e resultado. Ah, mas ela deixou o pavio mais, como eu falei antes, né? Questão do pavio, né? Ela deixou um pavio mais baixo ali que o outro. Porém, a questão do volume não está validando. Tá vendo? Aqui no volume você teve uma discrepância de volume. Aqui não, aqui o volume está harmônico. Tá? Nós teríamos uma leitura para continuidade. Aqui não, aqui você já interpreta como se fosse uma. Deixa eu tirar aqui, peraí. Ó, esse volume gritante aqui, tá? Entre esses dois, aqui você interpreta como esforço e resultado. Tá? Aí busca uma questão de uma região de travamento para validar a sua leitura. Tá? Que aqui no caso, daqui seria esse topo aqui. Então, aí você teria uma leitura para cá, aqui. Volume decrescente. O volume decrescente ele valida a movimentação, igual eu tinha explicado, né? O volume crescente ele vai estar validando uma movimentação de impulsão e o volume decrescente ele vai estar validando uma movimentação igual aqui, ó. Eu expliquei para você aqui que você teve essa impulsão de alta, certo? Por que foi impulsão de alta? Porque você tem ó, esse topo, esse fundo está mais baixo que esse, certo? E esse fundo aqui está mais baixo que esse. Então você tem uma estrutura de alta, tá? E aqui, ó, essa questão do o volume, ele está crescente também, ó, tá? Então aqui você tem uma impulsão de alta. O que aconteceu aqui? Após essa reversão, aqui começou uma movimentação de correção, tá? Então você tem ó, a impulsão de alta, essas duas velas deu início à movimentação de correção dessa impulsão de alta, tá? O que acontece aqui, ó? Perceba aqui no volume, ó, ele começou a decair, certo? Ele está validando essa movimentação inicial, que teria uma leitura para essa vela, tá? Porém, a hora que chega aqui na quarta vela, o que acontece? Deixa eu só tirar a seta aqui, peraí. Ó, tem a terceira vela. Quarta vela. Ó, deixa eu só marcar um negócio aqui. Ó, ó, reversão, certo? Volume maior. A segunda vela já começou a decrescer. Porém, ó, ele está harmônico, tá? Não tem discrepância aqui
da barra anterior para a segunda, tá? E ó, aqui no Waze, tá? Às vezes eu gosto de usar o Waze, os dois no mercado aberto por causa disso. O Waze aqui, ó, ele tá verde, certo? Ele está em anomalia. Então ele valida a sua leitura para essa terceira vela, tá? Para continuidade, só no volume decrescente, tá? Porém, ó, chega nessa vela aqui, ó, chegou nessa região aqui, já tem um fundo aqui, certo? Ela triscou aqui, demonstrando que ela tem interesse em descer mais um pouco, tá? Porém aqui, ó, o volume já está lá embaixo, tá? E ó aqui a diferença entre um e outro. O que acontece? Aqui você pode interpretar ele como se fosse uma anomalia de força e resultado, tá? Porém aqui, ó, como ele tem o espaço a ser preenchido, certo? Ele tem esse espaço aqui a ser preenchido, até porque a vela rompeu aqui. Você teria uma leitura, ela abriu, subiu, você tem uma leitura para jogar para put. Por quê? Ela tem que corrigir essa vela de força, tá? Aí o que acontece? Na movimentação decrescente, ela escancara para você a questão do esforço e resultado, certo? Aí vem essa última vela vermelha aqui e ela quebra todos os parâmetros anterior, tá? Veja que a divergência do tamanho da barra de volume, tá? Você teria uma barra pequena, a anterior, né? E essa última aqui, ela já ficou muito grande, tá? Então aqui você tem como que fala? Uma absorção, certo? De toda essa movimentação de baixa, tá? Aí você teria uma leitura de cal para essa. Alguma dúvida? Tá certo. Ô, João, e Oi? também esse formato do Always no mercado aberto costuma ser eficiente também, né? Costuma sim. Respeita bastante. Ah, legal, então. Obrigado, viu, João? Nada. Aqui, ó, o volume contido, acho que a gente nem chegou de ficar, bater muito em cima dessa tecla, né? Deixa eu marcar aqui para vocês. Ó, aqui a gente tem um volume contido aqui, ó. Aqui, praticamente aqui todo, você tem um volume contido, certo? E aqui da corretora você tem essas três velas aqui, essas três barras de volume, no caso. Ó, você tem essa daqui e essa Boa daqui. noite, vocês estão me escutando? Tô escutando, ó. Boa. Eu queria tentar dar uma contribuição aí a uma explicação de volume Fica à para a vontade. galera. Posso? Eu Fica à não sei vontade. muito bem explicar o que eu sei não, mas eu vou tentar, tá, gente? Marca para tirar essas marcações aí para mim rapidinho. Marca essa vela grande aí. Essa aqui? Isso, essa. E o spinning top também. Qual Esse spinning top lá em cima com um volume grande. Com alto. Não, da direita no caso. Esse A aqui? direita mais. Já no finalzinho dessa micro tendência de alta lá. Não, pra frente mesmo. Pera aí. Isso. Esse aqui você tá falando? Esquerda, mais um pra esquerda. Esse aí, a direita. Esse? Esse, exato. Vocês podem me dizer por que o preço subiu? Será que vocês conseguiriam identificar a causa do preço ter subido? Alguém arrisca aí? Você tá falando nessa reversão aqui? Sim. Você não, né, João? Que você já... Não, só tô identificando aqui para o pessoal entender. Então, basicamente, se vocês conseguirem aliar a análise de volume, a análise de causa, se vocês conseguirem juntar as três leis de Wyckoff, vocês vão conseguir compreender bem melhor o volume.
por exemplo, nessa micropernada de alta aí, se vocês repararem, esse candle grande, ele é uma exaustão ou uma ignição do movimento. A gente consegue Exaustão. perceber. Isso, exato. A gente consegue perceber, né, porque já foi passado aí os outros candles, que esse candle, ele é uma exaustão. Se você olhar o volume dele para sua propagação, você percebe que há uma discrepância muito grande. Então o preço ele sobe. E se você reparar, o preço ele sobe com anomalias. Por quê? Porque há uma causa. Ele se exauriu em um determinado ponto. E aí o preço ele sobe. Só que ele sobe em anomalia. Uma hora ele vai parar. E aí você olha esse spinning top que está marcado aí, com bastante volume, nesse ponto aí, um ponto de domínio vendedor, as pontas começam a brigar, a demanda e a oferta. E é demonstrado isso no volume. Por quê? Esse candle ele demonstra uma indecisão. E aí, essa briga, né, essa indecisão, ela perdura por mais um candle. E aí, se você olhar esse candle aí verde, marca aí para mim, João. Qual verde? Depois à Esse? frente, o spinning top verde. Esse? Uhum. Se você olhar o volume dele no Widget, você vê que ele diminuiu as suas proporções. E esse candle sinaliza para nós que a ponta compradora entregou suas forças. É aquilo que o professor gosta de chamar de hipovolume, o volume hipossuficiente. E aí, esse carinha aí, ele deu a oportunidade que os vendedores precisavam para levar o preço para mais uma baixa. Vocês percebem que o preço ele agora continua decrescente. Ele continua sua movimentação decrescente. Mas por quê? Porque ele tem uma causa. Que causa é essa? Exaustão da ponta compradora demonstrado no hipovolume. Então o preço. Por quê? Eu gosto de explicar isso e eu achei importante, porque às vezes me pegava o preço, ele descia com volume decrescente. E aí eu ficava, puxa, tá descendo, mas não tem volume crescente. Só que quando eu liguei a análise de volume à análise de causa, tudo fica mais fácil, a interpretação do volume ela passa a ser um pouco mais clara. Vocês conseguiram compreender aí o que eu disse? Top. Top, legal. É isso, João. Perfeito. Obrigado pela colaboração. Mais alguém? Fique à vontade, gente. Pode ficar. Pode falar à vontade. Ninguém? Vamos E lá. os ciclos, João? Oi? Ciclos volumétricos. Tá. Ó, a questão do ciclo. O ciclo, na verdade, assim, você pode usar o fractal como referência, tá? Por quê? Ó, sempre quando apareceu o fractal, que ele vai ser uma mudança de polaridade, né? Igual aqui, eu vinha de alta, reverteu, né? Apareceu o fractal. Ó, aqui, como que eu posso te explicar aqui? Deixa eu só mudar essa parte aqui do gráfico. Deixa eu achar um melhorzinho para me explicar. Porque aqui tá o fractal tá melhor formado, fica mais fácil para explicar. Ó, o ciclo volumétrico é aliado ao conhecimento da lógica, certo? Que você identifica os lotes, né? E a questão da formação do fractal fica mais fácil para você compreender os ciclos do mercado, tá? Por quê? Sempre quando ocorrer a questão da mudança de cor da vela, você vai ter a abertura ou o fechamento de um ciclo volumétrico.
Ó, aqui essas duas velas aqui, ó. Ó, essa aqui você tinha um ciclo de alta, certo? Que vinha uma acumulação, né? Essas duas velas aqui é o volume crescente, tá? Você tinha um microciclo de alta. O que aconteceu? Após a reversão, ó, aqui você tem um novo ciclo se iniciando, tá? Aqui ela tá, deixa eu só marcar aqui, peraí. Que é para me explicar o porquê que ela tá desse jeito. Ó, aqui você tem, ó, aconteceu a reversão, certo? Essa segunda vela vermelha validou a reversão e rompeu essa microacumulação, tá? E o que acontece? O volume começa a fazer a escadinha crescente, certo? Então aqui você já tem o início de um novo ciclo de baixa, tá? Com a reversão fechou o ciclo de alta e com a formação dessa segunda vela vermelha, né? Que fechou, não rompeu essa microacumulação, ela valida o novo ciclo de baixa que está tendo início. Aqui o volume ele começou a ficar crescente, por quê? Porque após o rompimento você tem uma impulsão de baixa, tá? Você tem uma impulsão de baixa. O que acontece? Ao longo do ciclo, deixa eu só marcar essa pernada aqui. Ó, ao longo desse ciclo de baixa, tá? Ó, você tem volume fazendo escadinha, tá? Deixa eu mudar a cor aqui para não ficar tudo igual. Ó, nessa vela aqui, ela já começou a decair, certo? Porém, não está demonstrando anomalia ainda, porque tá simétrico aqui, né? Tá simétrico não, tá harmonioso, certo? Tamanho de uma barra de volume para outra. Ó, nessa daqui, ela já praticamente está da altura da vela que validou o novo ciclo volumétrico, certo? Aqui você já começa, opa, peraí, tem alguma coisa errada, tá? Você já começa a interpretar como se fosse uma exaustão da movimentação. O que acontece? Apareceu a vela verde, então automaticamente já fechou o ciclo de baixa, certo? E vai dar início a um novo ciclo de alta, tá? Aqui vamos para o ciclo de alta aqui agora. Então, a gente tem o início de um ciclo de alta. Aqui também a vela, a barra de volume da vela verde é pequeno, tá? Aqui. Porém, a segunda vela, que valida a movimentação, ela tem uma barra de volume muito grande, só que aqui ela tem uma discrepância, tá? Ó, reparem na discrepância que eu falo para vocês, isso aqui, ó. Deixa eu tirar essa marcação para ficar mais visível. Ó, essa barra tá aqui, olha a diferença aqui, ó, entre o fechamento da barra de volume que abriu o ciclo para a segunda barra de volume, entendeu? Isso aqui opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa de errado, tá? E olha a terceira barra de volume. E aqui faz aquele padrão de anomalia que a gente já tinha comentado, né? Que é essas barrinhas aqui. Deixa eu só marcar aqui para vocês verem. Sempre quando fazer esse padrão, tá? Que parece aqueles joguinhos que a gente tinha antigamente nos minigame, né? Ó, sempre quando faz esse padrão aqui com uma barra de volume do meio, tendo essa discrepância entre o fechamento da barra anterior e a barra atual, tá? Você já tem, opa, peraí, tem alguma coisa errada, tá? Ela tem que vir harmoniosa, assim, ó, fazendo um degrauzinho, tá? Ou decrescer de forma harmoniosa. Quando você identificar que tem essa discrepância entre uma barra de volume e a outra, sempre vai ocorrer reversão, tá? Ou correção, né?
tá? Perfeito, João, valeu. Mais alguma pergunta, gente? Bom, então vamos lá. Então vocês viram a questão da formação do preço, vocês viram a questão dos ciclos e fases do mercado. Deixa eu ver aqui o que mais. A gente passou pela questão, assim, a noção base, né, da lógica do preço, né? Vocês estudaram a questão da comandos, né, que formam as taxas divididas, certo? Vocês viram a questão do lote e viram a questão da nova alta e nova baixa. Tem mais coisa que compõe, né? Gente, com essas informações que vocês já têm aqui, ó, de como que se dá a formação do preço, ciclos e fases do mercado. Ah, tá aqui. Entre um ponto e outro tem o volume. A questão do volume, certo? O estudo de comando dos lotes, nova alta e nova baixa. Vocês já têm uma informação que dá para melhorar bastante os acertos de vocês no gráfico, na frente do gráfico, tá? Bom, pessoal, era isso que a gente já está uma hora e pouco de live, tá? Era esses pontos aqui que eu queria ressaltar para vocês. A questão de comando é tranquilo, né? O segredo do comando é ser o seguinte. Deixa eu olhar aqui rapidão. Ó, você vai identificar ele aqui no passado recente, né? É uma vela careca, tá? Tanto o comando quanto a vela expirada. Você vai fazer o traçamento na junção das duas velas, certo? Rompeu. Você espera dar o pico de vela na sua marcação. Aí entra para retração, tá? Rompeu, buscou a marcação com pico de vela, você joga para baixo, certo? O pessoal recomenda nesse tipo de operação até 3 toques, tá? Até 3 toques ou até 3 testes, né? Aqui foi o primeiro teste, rompeu, testou a primeira vez, rompeu a segunda vez, testou aqui, né? Aqui rompeu e já iniciou um novo ciclo e foi embora para baixo. Aí você já desconsidera, tá? Assim, você tem até nessa parte aqui das taxas, né? Até quando eu posso pegar? Marquei uma taxa. Até quando eu posso pegar? É até 3 rompimentos, né? Ou 3 testes, né? Que o segredo do comando é você aguardar o rompimento, tá? Ó, aqui trabalhou em cima da região, certo? Aqui deve ser alguma região passada ali, né? Ó, rompeu essa primeira vela aqui. Deixa eu só colocar aqui. Ó, rompeu a marcação, certo? A marcação é essa daqui. Testou a primeira vez, você já teria um win aqui, certo? Veio, ela deu um pico de vela, mas não testou a marcação, então você desconsidera. Rompeu, tá? O que acontece? Ela trabalhou, veio buscar de novo, você teria um win aqui. Aqui rompeu e foi embora, aqui você já desconsidera. Tá? O segredo é esse, tá? Da taxa dividida e tudo mais, tá? Aquele estudo todo de comando único, né? Controle de região, vela expirada, tá? Se resume nessa marcação aqui, tá? E o segredo é sempre aguardar esse rompimento. Ela vai fazer isso aqui, ó, né? Ela foi lá em cima, né? Fez a correção. Deixa eu tirar essas marcações para vocês entenderem o que eu quero explicar. É aquele movimento de pivô, tá? Acho que colocando desse jeito fica mais fácil. Aqui, ó, ela veio, testou aqui a região, ela rompeu para cima, certo?
Aí rompeu aqui, subiu e voltou para fazer o reteste na região, tá? Então, é sempre quando ela vir testar a marcação, você tem uma leitura para retração. Ó, rompeu, ele faz um rompimento, aí o retorno, né? E o pullback, tá? Então, rompeu, ela vai voltar para fazer o teste na região, buscou a sua marcação, você joga entra, né? Entra para pullback, tá? Rompeu, não veio buscar, você cancela, certo? Deixa eu ver aqui. A questão do lote. O lote é mais para vocês visualmente, tá? Identificar a movimentação de impulsão de alta, né? Impulsão de baixa, certo? Esses conhecimentos de lote, questão de rompimento e tudo mais. Eu acredito que valida muito na noção de price que a gente já tem, tá? Igual aqui, ó. Deixa eu montar essa linha aqui. Ó, rompeu essa parte aqui, mas não rompeu esse pavião, certo? Você teria uma leitura para começar a ser domínio de baixa a partir dessa vela aqui. Deixa eu mostrar aqui. Ó, aqui em tese isso aqui é tudo um macro lote, tá? Esse retângulo aqui, certo? Essa vela daqui que rompe um macro lote, tá? Então você já teria uma leitura para put nessa vela. Tá? Ela abriu, foi buscar a marcação do rompimento, certo? Você tem leitura para put. Ó, aqui perceba aqui o seguinte, ó, você está vendo o volume? Ó, a discrepância de volume para essas duas velas aqui, ó. Tá? Essa aqui você tem você já interpreta ela como se fosse uma exaustão da movimentação, tá? Então essa daqui, ó, veio buscar a marcação, ela abriu em gap, certo? A leitura de gap, você sempre observa se ela te jogar por sua marcação. Ela jogou por sua marcação, você já tem uma leitura para entrar a favor da movimentação anterior. Qual que era a movimentação anterior? Era de baixa, tá? Ela te jogou para a região de domínio de venda. Então você tem uma leitura para put, tá? Aqui também, eu venho buscar, aqui já é o contrário. Aqui não é esse aqui. Ó, o tamanho do volume aqui, ó. Ó, pelo Waze ele está crescente, porém aqui pelo volume da corretora ele está decrescente, ó. Aqui você tem uma anomalia de força e resultado, certo? Então essa daqui, ó, ele abriu, foi buscar a marcação, você tem leitura para put, tá? Vamos lá. Ó, aqui, esse aqui está validando uma impulsão de alta, porém ele é careca, tá? Você saber ter essa noção da vela inspirada é bacana por causa disso, porque ó, daqui para cima, até nessa marcação é domínio de vendedores. Então no que essa vela aqui ela abre e dá um pico de vela, você tem leitura para put aqui também, tá? Ó, aqui a gente tem o volume contido, tá? Volume contido, aqui dentro de uma região de domínio de venda, certo? Ela abriu, deu um pico de vela, faz retração, tá? Aqui rompeu, você já cancela essa leitura. Mas ó, só aqui ó, você teria confluindo as informações, mais volume, tá? Você teria ó, 1, 2, 3, 4, 5 entradas, tudo com base no rompimento desse pavio aqui, ó, tá? Que é um macro lote, que essa parte toda aqui, até aqui nesse rompimento é um macro lote, tá?
Então essa parte é interessante, eu acho interessante do estudo da lógica do preço. Tem a questão do lote solitário. Tá? Deixa eu tirar aqui, peraí, deixa eu achar um. Olha aqui um lote solitário aqui, mas esse aqui eu considero o lote solitário para ele ter força, ele tem que estar aqui, ó. Aqui, ó. Ele tem que estar numa sequência de. Ele tem que quebrar uma sequência de velas, tá? Ó, você tem uma sequência de velas vermelhas, certo? Aí você tem mais duas velas verdes. Essa vela aqui, ela veio. Essa vela verde, ela veio e quebrou aquela sequência, tá? Então você marca o corpo dela. Marca abertura e fechamento. Ó, veio buscar, primeira vez, você tem leitura para retração, tá? Ah, expirou dentro dessa região, você tem leitura para put. Veio buscar de novo, put. Veio buscar de novo, put. Veio buscar de novo, put. Certo? Esses são os dois pontos que eu gosto de observar, tá? A questão do micro... Pode falar. Oi? João, o pavio do lote solitário, ele não é relevante? Assim, o pessoal marca, tá? Mas eu costumo marcar só o corpinho, tá? Que é a parte mais forte, né? Entendi. Tá? Mas tem o pessoal que marca aqui, ó. Eles marcam, mas é quando o lote solitário é pequenininho. Deixa eu achar um exemplo aqui. Não tem nenhum exemplo aqui. Aqui seria mais ou menos um exemplo. Esse corpinho aqui, ó. Aí o pessoal marca o pavio também. Mas eu costumo marcar só o corpo, tá? Isso é um critério meu, tá? Ó, Ok. a questão do microlote. Qual que é, assim, a vantagem de você ter o conhecimento do microlote? Deixa eu tirar aqui a marcação. E fazer as explicações. Tudo que eu estou passando são confluências, tá, gente? Questão do rompimento do macrolote, né? Tem a linha lá, é uma confluência. O lote solitário é uma confluência, certo? Esses pontos que a gente falou de volume são confluências, tá? Essa questão do pico de vela é confluência, tá? Ó, aqui no microlote, vou marcar só os de baixo aqui para me explicar, tá? Ó, dentro do microlote, aqui não tem nenhuma taxa dividida. Aqui tem essa taxa dividida de topo, que formou, né, uma região forte. Aqui também não tem nenhuma taxa dividida. Deixa eu marcar um que tem uma correção. Acho que aqui tem. Ó, vamos focar nesse. Opa. Ó, nesse microlote, por quê? Porque aqui já começou uma correção desse fundo aqui, tá? Dessa região de venda. Tá? Aqui, ó, fez, ó, aqui formou. Ó. Deixa eu... Ó, um fundo mais alto, certo? Já tem uma estrutura de alta. Então você já tem uma noção de que ela vai buscar o próximo topo, tá? Vai buscar o próximo topo, que é esse aqui, certo? Que conflui com a abertura desse microlote que a gente está analisando, tá? O que vai fazer? Ó, começou de baixo para cima a movimentação, tá?
começou de baixo para cima, então você já começa a marcar de baixo para cima. Opa, peraí, essas primeiras aqui já foi rompido tudo, tá? Então você já vem aqui, ó. Você tem essa nova baixa, certo? Você tem essa projeção de alta aqui, tá? Aqui, ó. Eu percebo que, deixa eu mudar a cor aqui para vocês entenderem a explicação. Ó, perceba que essa vela aqui, ela rompeu essas primeiras marcações, tá? Aqui o que acontece? Ela vai buscar a próxima, que é formada, né, pela terceira e quarta vela anterior aqui da estrutura de baixo, tá? Aí ela te dá a nova baixa e uma projeção de alta, tá? Ó, qual que é a leitura aqui que a gente vai fazer para essa vela aqui, com base nessa informação? Ó, perceba aqui que é a primeira, segunda vela, certo? Da movimentação de alta, né? O que aconteceu? A segunda vela, perceba que o pavio dela fechou simetricamente com a projeção de alta, tá? O que acontece? A próxima vela é para reverter, a leitura é para reversão, tá? Se você perceber, ó, o próprio volume que ele já te dá, ó, que teve a entrada pesada de vendedores nessa segunda vela, tá? Então, ó, confluindo aqui o travamento dessa segunda vela com a projeção de alta, você tem uma leitura de put para essa terceira vela de alta. Só que você, assim, tá? Eu não pego de abertura. Se a gente pegasse de abertura, a gente tinha tomado loss nessa terceira vela. Eu aguardaria ela fazer a movimentação que ela fez. Ela abriu, deu o pico de vela para cima e eu jogo para baixo, tá? Porque aqui eu tenho uma região, eu tenho, dá o que? Tem um fundo triplo, praticamente. Deixa eu só mostrar aqui para vocês identificarem visualmente o que eu estou falando, tá? Ó, tem um fundo triplo, aqui começou a estrutura de alta, tá? Aí eu tenho um fundo mais alto que o anterior, que é esses dois aqui, né, que dá a minha estrutura de alta, certo? Então aqui eu tenho um padrão de reversão para alta. Porém, essa minha leitura para cá, ela é abortada por quê? Ó, porque o volume aqui, ele me indica aqui pelo Waze, tá, que eu estou fazendo a leitura. Ele me indica a forte entrada, a concentração de vendedores aqui, certo? Essa segunda vela, ó, ela trava o pavio dela com o pavio da projeção, certo? E a questão, ó, daqui para cima, ó, desse ponto aqui, ó, daqui para cima do ponto do pavio, tá? Aqui para cima dessa vela, é domínio de venda, tá? Então aqui eu teria, ó, as conferências que eu teria aqui. Volume, me indicando a entrada de vendedores, certo? Aqui. Eu teria essa vela fechando travada aqui, tá? Na projeção. Segunda confluência. A terceira confluência desse travamento aqui para cima é domínio de vendedores, certo? Terceira confluência. Quarta confluência. O gráfico, ó, ele está fazendo ele vem de baixa, tá? Na movimentação de baixa. Seria uma quarta confluência. A minha quinta e última confluência aqui para validar a minha entrada é a movimentação. Eu sempre uso essa análise que eu falo para vocês, ela é sempre a minha última confluência, tá? Para validar a minha análise. Igual aqui, ó, ela abriu, eu tenho a leitura para put. Ela abriu, deu o pico de vela, eu jogo ela para baixo, tá? Aqui eu teria, mesmo ela fechando verde, eu teria ganho pela taxa, tá? E
E se a gente pegasse put de abertura, teria tomado nós, tá? Assim, é bom sempre fazer aguardar a vela abrir e correr uns minutinhos para evitar esse loss de abertura, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Então, expliquei comando, lote, nova alta, nova baixa, já acabou de explicar. Dentro dessas conferências, vocês têm alguma observação, alguma dúvida? Pode perguntar, gente, fique à vontade. Eu tô tranquilo. Tranquilo? Só ficou 6 pessoas na live. Vocês entenderam o porquê que eu quis passar toda essa informação aqui para vocês? Que agora, a hora que a gente vai entrar na parte da análise aqui da 1.0, nossa, o gráfico está muito feio agora. Vai ficar mais fácil, porque a gente vai analisar a questão da formação do fractal de 5 períodos, certo? A gente vai analisar a questão das médias. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Não, esse aqui é o outro. Peraí, deixa eu colocar aqui. Mas... Isso. A gente vai estudar a questão das médias, né, o volume. O volume a gente já estudou, né, mas dá para aprofundar. Vocês vão marcando, conforme vocês vão estudando nossa, hoje é quinta, nossa próxima live é sábado. Conforme vocês forem operando de sexta para sábado, vocês vão anotando as dúvidas em relação ao volume, certo? A gente vai analisar a questão a função das médias, tá? E a questão do fractal de 5 períodos. Perfeito? A média é 17, 34 e 144, tá? A questão de a função delas como suporte, resistência, a questão do porquê que faz o reteste, tá? A questão do reteste, acho que vocês já sabem, né? Que entra o princípio da atração, tá? Que a gente estuda no Price. Perfeito? Bom, gente, era isso que tinha para a gente trabalhar então, tá? Hoje era mais para sanar dúvidas. Aí na próxima aula a gente já entra na questão do estudo da 1.0, tá? A gente vai estudar o setup 1.0 e vai juntar essas conferências que eu passei aqui para vocês, né? Questão da formação do preço, fases e ciclos do mercado. A gente vai juntar, né, vai focar essas 3 conferências aqui da lógica do preço, tá? Aí passando essa introdução ao setup da 1.0, aí a gente volta com os estudos normais, tá? Aí vou abordar no que a gente for entrar na parte do estudo de pavio, pela lógica, né, que entra a questão da desinstalação. Aí eu vou fazer um adendo ali para entrar na parte do estudo de pavio pela psicologia, tá? Para ficar mais completo o material. Tá bom? Então era isso. Então, Fechou. boa noite para vocês. Obrigado pela participação de todos. Boa noite, João. Obrigado. A gente que agradece. Obrigado Muito mesmo pelas obrigado. coisas. Valeu mesmo. Obrigado por mais uma aula, viu, João? Nada, que isso. Ô, João, só um adendo aqui. Tinha que... O mestre Aramis falou que ia ver com a gente também uma questão sobre mindset psicológico para fazer uma live com a galera, que eu acho também que é importante, que eu particularmente é um dos problemas meus também. A assertividade minha melhorou muito, o problema é o loss.
Quando ele vem, muitas vezes não aceita e muitas vezes acaba fazendo besteira. Aí faz o trade da vingança para tentar recuperar, né? Sim, sim. Mas, tipo, quebra a banca, não faça mais essa loucura, mas Sim, dá uma baqueada na banca. Porque tenta recuperar e aí não sim. vai, Não, você já era. tem que fazer assim. Ó, é o primeiro, pra você ter uma ideia, é o primeiro lote que eu tomei. Eu fiquei 3 meses estudando, né? Mas assim, eu não conhecia o GF ainda, né? Eu estudava aquele um setup lá do cruzamento das médias. Foi a primeira coisa que eu aprendi para operar o OAB, né? Aí eu estudei. Aí coloquei a minha primeira banca. Aí eu fazia as análises certinho e tomava loss, sabe? Aí tentava recuperar. Acabei que eu quebrei minha primeira banca rapidinho. Tá, depois disso aí acho que eu fiquei quase 3 meses sem operar. Aí eu nem abria gráfico, nem queria saber mais de nada, sabe? Tipo, porque na minha cabeça eu fazia conforme o cara tinha passado no vídeo, certo? Só que assim, eu não tinha essa informação que eu tenho hoje, né? Ele falava, cruzou as médias aqui, você entra. Não é assim que funciona. Tem a questão dos travamentos, tem os pontos de defesa, entendeu? Às vezes ele não falou também que era um setup para seguidor de tendência, né? Acho que se eu salvo engano, acho que era média. Eu tenho até o setup salvo aqui até hoje, mas nunca mais usei. Acho que era média 5 e média 8, alguma coisa assim. Ele fala que era só cruzar que você entrava. Que na verdade, sim, a questão do cruzamento dessas médias, elas confluem com a formação do fractal de 5 períodos hoje, entendeu? Só que eu não tinha essa informação, né? E sei que eu quebrei, eu fiquei chateado. Aí acho que fiquei 3 meses sem operar. Cara, aí passou 3 meses, aí que eu fui. Eu voltei, né? Estudar de novo. Aí deu o quê? Isso foi acho que em abril, maio, junho, julho. Aí que eu fiquei sem operar. Aí em setembro que eu voltei a estudar, eu conheci o GF. Aí que mudou minha visão de gráfico. Tipo assim, João, eu faço. Não vou colocar valores aqui, mas eu faço 4 vezes a banca em uma semana, entende? Sim, E eu sou um pouco agressivo, eu vou fazendo, metendo soro, um, dois, três, e aí paro. Mas, tipo, o meu problema é no dia que eu começo o dia, aí vem logo o loja primeiro. sim. Aí me arrebenta. Aí, tipo, eu não quebro banca, mas aí ao decorrer no resto da semana, vai diminuindo aí. Aí eu não, paro. Aí na outra semana recomeço de novo, mas aí quando vem o loja, trava. É isso que é o meu problema. Sim, não Mas entendi. Não, mas pelo GF, minha eu entendi. assertividade melhorou muito, muito mesmo. No seu caso, se faz assim, você, ó, bom, pelo jeito você opera o dia inteiro, né? É, eu faço assim, hoje eu tô com a seguinte situação. Eu tiro para me fazer 10 entradas, certo? Se eu fazer as 10 entradas tranquilo, beleza. Mas ao longo dessas 10 entradas, se eu tomar 2 horas, eu já desligo o notebook e vou fazer outra coisa, entendeu? O segredo é esse, né? Você tomou um loss, vamos supor, você tomou o primeiro loss. Você já vai ficar meio nervoso, o que você faz? Você desliga o computador na hora, vai tomar um café e tal, deixa passar um tempo, aí depois você volta para ver como que o mercado tá, entendeu? Entendi, valeu pela dica, vou tentar seguir. Nada. Tarcísio, você quer falar comigo? Pode falar, Tarcísio. Não, aí eu mandei foi antes, Ah, aquela tá. hora que eu queria. Ah, beleza. É que eu tô vendo agora as mensagens. Bom, pessoal, então era isso. Boa noite para vocês, bom descanso, viu? Boa noite, obrigado. Valeu. Obrigado, boa noite.